uma prolongada crise habitacional na China tendo um efeito em cadeia no resto da economia. Eu sei que a China está indo muito mal agora. Vi alguns relatórios e não quero que aconteça com a China. E um dos seus maiores desafios é o mercado imobiliário. Com a crise imobiliária na China, jovens estão migrando para regiões mais pobres em busca de moradias com preços muito baixos. As coisas não estão indo conforme o planejado com a economia da China. A China é uma bomba relógio. A China está em apuros. A revista Economist fala do modelo falho do presidente Xi. Na última década, o setor imobiliário chinês passou de motor de crescimento econômico para fator de risco. Em 1989, o Partido Comunista Chinês revelou ao mundo seu maior temor: seu próprio povo. Milhares de jovens estudantes chineses se reuniram na Praça Tiananmen, pedindo liberdade e democracia. Algo ameaçava o governo do primeiro comando da capital, deixando-os assustados. Tão assustados que o primeiro comando da capital decidiu lançar um ataque brutal contra seus próprios cidadãos. Milhares foram mortos. Milhares mais desapareceram, tudo porque ousaram esperar por algo melhor. Depois de Tiananmen, o primeiro comando da capital não admitiu nada. Eles o bloquearam na internet, proibiram menções a ele e o apagaram silenciosamente da memória pública, sem pedidos de desculpas ou responsabilização. No lugar, ofereceram uma nova promessa: fique quieto e será recompensado com empregos infinitos, casas acessíveis e um futuro onde todos poderiam enriquecer se mantivessem a cabeça baixa. Esse era o acordo, e por um tempo funcionou. A economia explodiu. As cidades cresceram e milhões saíram da pobreza, mas os bons tempos foram breves. Hoje, o desemprego está em níveis recordes. O mercado imobiliário desabou. Compradores se recusam a pagar hipotecas de apartamentos inacabados. Os bancos estão limitando os saques. Operários de fábrica estão há meses sem receber salários. Empresas grandes e pequenas estão fechando em todo o país. Por isso, não só estudantes protestam desta vez. São todos. Tenho certeza que vocês se lembram da Evergrande, lá em 2022. Com o colapso da empresa, a situação piorou bastante na China. As pessoas perderam tudo e, sem nada a perder, não têm medo de lutar contra o governo. Por isso, protestos contra o primeiro comando da capital estavam acontecendo em toda a China. Quando cobrimos isso no passado, nosso vídeo foi desmonetizado e restrito, o que não fazia sentido, já que outros vídeos sobre protestos não tiveram problemas. Mas cobrir protestos chineses parece ser um problema. Felizmente, o YouTube admitiu que cometeu um erro e reverteu. Mas levou mais de um ano para admitirem o erro. Agora, sinto que este vídeo também pode ser desmonetizado e restrito, pois estou abordando o mesmo assunto hoje. Então, se vocês puderem me ajudar e clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo, realmente me ajuda muito. Obrigado. Agora, vamos ver como começou a crise imobiliária da China. Para um cidadão chinês, ter uma casa é fundamental. É assim que famílias planejam a aposentadoria. Pais garantem o futuro dos filhos e jovens provam que estão prontos para casar. Em muitas regiões da China, não possuir uma casa significa não ser considerado estabelecido o suficiente para iniciar uma família. Por décadas, as famílias investiram todas as suas economias em propriedades, comprando casas nas quais nem planejam morar, apenas para preservar a riqueza e mostrar segurança. Tornou-se a única coisa confiável, pois seu valor sempre parecia aumentar. Até o governo comunista incentivou construtores a fazerem empréstimos massivos para continuar as obras. Funcionários locais vendiam terras para arrecadar dinheiro, e as pessoas continuavam comprando por acreditarem na inexistência do risco. Curiosamente, o mercado imobiliário se tornou a base do sonho chinês moderno, e por um tempo funcionou. Os preços e a riqueza aumentaram, mas as pessoas seguiram comprando silenciosamente. Mas agora, o que mantinha o país unido, o investimento seguro na China, virou uma bomba relógio. Hoje, mais de 60 milhões de casas em toda a China estão vazias. Mais de 400 milhões de M2 de moradias concluídas não foram vendidas, o suficiente para cobrir 6 Manhattans. Isso sem contar as obras inacabadas, os canteiros abandonados quando o dinheiro acabou. Segundo a Goldman Sachs, o valor total de projetos de moradia paralisados ou inacabados é de aproximadamente 93 trilhões de yuans.
São quase 13 trilhões de dólares. Para comparar, isso equivale a 8 vezes o total gasto por todos os compradores de imóveis chineses no ano anterior. As casas permanecem vazias ou inacabadas, enquanto o valor das já vendidas também despenca. Somente em outubro de 2024, os preços de casas novas caíram 5,9%, tornando-se o 16º mês consecutivo em que os preços caíram. Para a maioria das famílias chinesas, sua casa representa suas economias, plano de aposentadoria e rede de segurança caso tudo dê errado. Quando os preços dos imóveis caem, não apenas o mercado imobiliário sofre, mas também a sensação de segurança das pessoas é abalada. A confiança deles no sistema começa a rachar, e o primeiro comando da capital não pode mais ignorar isso. Funcionários admitem publicamente que o setor imobiliário, antes responsável por quase 30% do produto interno bruto da China, não está mais impulsionando o crescimento econômico. Tornou-se um peso morto, esmagou o consumo dos consumidores, arruinou a confiança dos negócios e desencadeou uma lenta erosão da confiança pública. E isso é o que realmente assusta o primeiro comando da capital, pois é quase o mesmo que ocorreu com os Estados Unidos da América em 2008. Na época, o mercado imobiliário parecia uma forma certa de enriquecer. Os preços seguiam em alta e todos, de bancos a compradores, passaram a crer que jamais cairiam. A corrida por propriedades era tão intensa que os desenvolvedores vendiam complexos inteiros antes de iniciarem as obras. As pessoas compravam múltiplas propriedades, além da residência principal, apenas para aproveitar o boom imobiliário. Porém, após a conclusão da construção, muitas dessas casas ficavam vazias. Tinham proprietários, mas ninguém residia nelas. E quando o colapso finalmente aconteceu, foi brutal. Os preços caíram, bancos faliram, milhões perderam suas casas e instituições financeiras entraram em colapso. Isso provocou uma recessão global que levou anos para se recuperar, mas com uma diferença. A economia americana era diversificada, com pessoas investindo em ações, aposentadoria e empreendedorismo. Já na China, a realidade é outra. As famílias chinesas investem de forma diferente dos americanos. Muitos não confiam no mercado de ações. Dados mostram que quase 70% da riqueza doméstica na China está diretamente ligada ao mercado imobiliário. Não ações, não empresas, não contas poupança, apenas propriedades. Isso significa que eles não estão apenas expostos ao colapso, eles estão presos nele, sem rede de segurança, sem plano B. É por isso que milhões de famílias estão finalmente percebendo que a única coisa em que confiavam mais, sua casa, está perdendo valor a cada mês, que não cobrirá sua aposentadoria, não ajudará seus filhos a se casarem, não os protegerá se tudo mais desmoronar. Segundo um especialista bem respeitado, esta crise habitacional pode ser 100 vezes pior do que a crise de 2008. Nenhuma empresa exemplifica melhor o perigo dessa aposta do que a Evergrande. Nos anos 90, a China passava por uma transformação. Milhões de pessoas deixavam vilas rurais para cidades em rápido crescimento, resultando em uma urbanização sem precedentes. E com isso, veio a necessidade de moradia. Em 1998, a China começou a reformar seu sistema habitacional. Por décadas, as casas urbanas foram distribuídas pelo Estado. As pessoas puderam comprar casas à vista, iniciando uma grande onda de aquisições imobiliárias. Incorporadoras como a Evergrande aproveitaram isso e se tornaram uma das maiores do país. Em 2018, eles eram a maior empresa imobiliária de toda a Ásia. Os números fizeram as pessoas acreditarem que a Evergrande era grande demais para falir. Mas, no fundo, ela nunca foi construída para durar. Era um castelo de cartas. Quando os ventos mudaram, tudo desmoronou. Como na crise de 2008, olhar sob o capô teria revelado que algumas práticas da Evergrande eram inapropriadas. Devido ao grande porte da empresa, muitas dessas práticas eram bastante complexas. Aqui está a minha tentativa de simplificá-las. Lembram que mencionei que o Fear of Missing Out no mercado imobiliário era tão ruim que as pessoas compravam casas antes da construção começar? Normalmente, uma empresa como a Evergrande alugaria um terreno do governo local. Eles vendiam as casas que deveriam ser construídas no local, recebendo o pagamento integral antes mesmo de iniciar a obra. As empresas não teriam problemas para vender, pois a demanda por imóveis era altíssima. Muitas pessoas contrataram hipotecas e compraram casas na esperança de um dia possuir imóveis. O grande problema é que empresas como a Evergrande geralmente não usam o dinheiro da venda para iniciar a construção.
Em vez disso, usariam o dinheiro para comprar mais terras e vender ainda mais apartamentos no futuro. Isso já é um grande problema e não deveria ter sido permitido desde o início. Qualquer pessoa imparcial pode perceber que este sistema não vai durar. Este é exatamente o trabalho do Comissão de Constituição e Justiça. Mas eles delegaram essa responsabilidade aos governos locais, o que gera outro problema. Os governos locais se beneficiavam diretamente dos esquemas de pirâmide imobiliária de empresas como a Evergrande. Na China, uma das principais formas dos governos locais obterem receita é arrendando terras para incorporadoras como a Evergrande. Quanto mais riscos incorporadores imobiliários assumiam, maiores eram as ofertas na terra que o governo alugava. Cerca de 50% da receita do governo local vinha do aluguel de terras. O governo, que deveria proteger seus cidadãos, está se beneficiando das práticas arriscadas das quais deveria nos defender. Isso exemplifica perfeitamente os incentivos perversos, sem nem entrarmos no mérito da corrupção envolvendo esses aluguéis de terras. Quando alguém percebeu os riscos, já era tarde demais. Em 2020, o governo chinês lançou a política das 3 linhas vermelhas para evitar o endividamento excessivo dos incorporadores imobiliários. Mas para a Evergrande, isso foi fatal. Sem novos empréstimos, incapaz de finalizar projetos e com milhões de compradores irritados exigindo respostas, o sistema começou a ruir. Neste momento, outra prática obscura foi revelada. A Evergrande listava as casas inacabadas e vazias como ativos no balanço para obter mais empréstimos dos bancos e concluir a construção. Porém, como essas casas já foram vendidas, independentemente da mágica contábil usada, não é possível considerá-las como ativos da Evergrande. O pior é que a Evergrande não era a única a fazer esses truques obscuros. A maioria das imobiliárias chinesas operava assim. O setor inteiro estava extremamente alavancado. Como em um esquema Ponzi, a única forma de perpetuar é através do crescimento contínuo. Mas o crescimento contínuo depende da confiança das pessoas na solvência da Evergrande. E como você já deve ter imaginado, foi exatamente isso que ocorreu. A empresa perdeu um pagamento. Até 2021 ela não pagou sua dívida externa. Quando a notícia se espalhou de que a Evergrande poderia não pagar 300 bilhões em empréstimos, o pânico se espalhou por toda a economia. As pessoas notaram que o problema vai além da Evergrande. Todo o setor imobiliário está super alavancado e está começando a desmoronar. Os desenvolvedores chineses deviam cerca de 5,3 trilhões de dólares em dívidas, resultando no silêncio nos canteiros de obras em toda a China. Tudo parou. Sem opções, milhares de compradores que pagaram integralmente ficaram com imóveis inacabados. Essas unidades paralisadas foram apelidadas de apartamentos apodrecendo, e o nome pegou. Em certos casos, famílias ocuparam prédios inacabados, sem água, luz ou janelas, apenas para provar um ponto. Não tinham outra opção. Uma das proprietárias, de 55 anos, contou aos repórteres que gastou todas as suas economias em uma casa que ainda tinha paredes nuas, sem água corrente ou gás, e diariamente carregava pesadas garrafas de água pelas escadas à mão. O prédio dela tinha um banheiro improvisado ao ar livre, compartilhado por mais de 20 pessoas, e ela não está sozinha. Os proprietários das casas recebiam apenas desculpas quando perguntavam sobre atrasos na construção. Gradualmente, a situação se tornou insustentável. Alguns cidadãos tinham todas as suas economias investidas nesses projetos inacabados e não suportavam mais. Em 1º de julho, compradores de imóveis de um projeto no centro da China anunciaram que suspenderiam o pagamento das prestações hipotecárias ao banco, a menos que a construção fosse retomada. Atualmente, um projeto abrange milhares de casas e vale centenas de milhões de dólares. Mas, no final, era apenas um projeto em 1,6 bilhão de pessoas, então nem era tão grandioso. Mas não parou apenas nesse projeto. Na mesma noite, compradores de imóveis de outro projeto anunciaram o mesmo boicote ao financiamento imobiliário, e o movimento começou a se alastrar pelo país. Até 12 de julho, 100 projetos aderiram ao boicote. Até o momento, mais de 300 projetos na China estão boicotando pagamentos de hipotecas até que a construção seja retomada. Milhares de pessoas intencionalmente não pagaram suas hipotecas para chamar a atenção do governo.
As pessoas também protestaram nas ruas contra os atrasos na construção. Após o massacre da Praça Tiananmen, uma resistência organizada como essa é bastante rara e está piorando a cada ano. O primeiro comando da capital segue removendo vídeos das redes sociais. Os manifestantes são arrastados e desaparecem. Mesmo assim, as pessoas seguem em frente, mais fortes a cada vez. O mais preocupante é que, com o mercado imobiliário em apuros, as pessoas recorreram aos bancos para sacar dinheiro por segurança. Mas até isso foi impossível, porque os bancos começaram a congelar as contas, e de alguma forma o dinheiro desapareceu, e sem ninguém para responder ao público. Uma grande diferença entre 2008 e a atual situação na China é que a maioria dos empréstimos é garantida por casas ainda não construídas. Os bancos não podem simplesmente retomar a casa quando alguém não paga e cortar as perdas. Os bancos estão sendo forçados a absorver essas perdas. Se os inadimplementos continuarem crescendo, grandes bancos podem falir. Um dos 4 grandes bancos na China já limitou os saques das pessoas. A maioria sabe como funciona o sistema bancário moderno, mas aqui está uma visão geral rápida. Os bancos costumam emprestar o dinheiro dos depositantes e esperam lucrar com os juros cobrados. Geralmente, o requisito de reserva é definido pelos bancos centrais. Digamos que seja 10%. Isso significa que para cada dólar americano 100 em depósitos, os bancos só precisam manter dólar americano 10 no cofre e podem emprestar dólar americano 90, cobrando juros sobre esse valor. Este é um exemplo muito simplificado, mas essas transações se repetem milhões de vezes em uma economia. E é basicamente assim que o sistema bancário moderno funciona. Para cada 100 dólares em depósitos, os bancos conseguem criar cerca de 1.000 dólares de dinheiro em circulação. Esse sistema é excelente. No século passado, boa parte do crescimento econômico se deve a este sistema de reserva fracionária. Contudo, para este sistema funcionar, os depositantes precisam confiar que o banco manterá seu dinheiro seguro. Se muitos dos empréstimos concedidos pelos bancos se tornarem sem valor, a confiança começará a se desgastar. É por isso que os Estados Unidos da América promulgaram regulamentações rigorosas de empréstimos após a crise de 2008, para que os bancos sejam cuidadosos com quem tentam emprestar. Com o aumento da inadimplência nos empréstimos imobiliários, os bancos chineses também enfrentam o risco de perder a confiança de seus depositantes. Colocar limites nos saques definitivamente não ajuda a construir essa confiança. Se muitas pessoas retirarem seus depósitos dos bancos simultaneamente, ocorre uma corrida bancária, levando os bancos ao colapso. Em Zhengzhou, mais de 1.000 pessoas se reuniram em frente a uma agência do Banco Popular da China após um banco rural congelar depósitos bilionários. Até os bancos faziam apostas duvidosas, canalizando ilegalmente dinheiro para projetos imobiliários e financiamentos do governo local. Quando esses investimentos falharam, pequenos credores começaram a falir. Para conter o dano, reguladores fundiram ou resgataram centenas de bancos rurais. Em 2024, mais de 290 pequenos credores foram absorvidos por instituições maiores, administradas pelo Estado. Isso é uma limpeza em nível recorde. O setor bancário rural da China possui cerca de 3.700 instituições, com 57 trilhões de yuans, aproximadamente United States dólar americano, 7,8 trilhões, em ativos, o que representa cerca de 1/3 do tamanho de todo o sistema bancário dos Estados Unidos da América. O problema é que ninguém sabe ao certo quanto desse dinheiro foi investido em negócios imobiliários de alto risco. Até mesmo os bancos estatais estão sentados em trilhões em empréstimos, e o menor sinal de inadimplência generalizada poderia desencadear pânico e colapso em cadeia. Aqui está o problema para o primeiro comando da capital. A economia chinesa depende muito dos setores financeiro e imobiliário. O setor imobiliário representa cerca de 30% do produto interno bruto da China, enquanto 7 das 10 empresas na China são instituições financeiras. No início, o primeiro comando da capital se opunha firmemente ao resgate de empresas falidas, para não incentivar práticas comerciais arriscadas na China. Agora que percebem o potencial de afundar o governo, os oficiais do primeiro comando da capital mudam o tom sobre esses resgates. Outras indústrias também enfrentam dificuldades. Os lucros estão despencando e milhões de empregos estão sendo perdidos. Em 2024, os lucros industriais chineses caíram 3,3%, o terceiro ano consecutivo em declínio. Os lucros dos fabricantes de automóveis, 8%.
As empresas de tecnologia e energia verde não compensaram as perdas gerais. O empréstimo doméstico para carros e casas se tornou negativo, com famílias adiando grandes compras devido a dificuldades financeiras. Até mesmo o desemprego juvenil está em nível recorde. Em 2024, 11,79 milhões de graduados universitários ingressaram no mercado de trabalho, descobrindo que um diploma não é mais garantia de carreira. Feiras de emprego no campus têm muitos formandos desesperados, aceitando salários menores que os de seus pais. Online, eles se autodenominam crianças de cauda podre, uma triste referência aos edifícios abandonados das cidades fantasmas da China, implorando por emprego em qualquer empresa. A mídia estatal está incentivando os jovens a se mudarem para províncias mais pobres ou aceitarem empregos vocacionais. As coisas também não estão boas para os mais velhos. A China tem cerca de 94 milhões de pessoas com mais de 60 anos ainda trabalhando. Isso representa cerca de 12,8% da força de trabalho. E esse número só tende a crescer conforme os baby boomers se aposentam. É a isso que chegamos. Famílias vivem em apartamentos precários. Recém-formados enfrentam um mercado de trabalho estagnado e idosos voltam a trabalhar exaustivamente para sustentarem suas famílias. Por décadas, a economia chinesa funcionou com dinheiro, demanda e tempo emprestados. Agora, essa dívida está vencida, querido. No ano passado, a Fitch Ratings rebaixou a perspectiva da dívida da China e alertou que o enorme endividamento do país poderia causar sérios problemas. Estima-se que a dívida governamental, central e local aumente de 61% do produto interno bruto em 2024 para 68,3% em 2025, chegando a 74,2% até 2026. Isso aumentaria a dívida da China para níveis superiores aos da crise financeira global de 2009. Mas desta vez, a economia não está crescendo rápido o suficiente para lidar com isso. A China enfrenta sua pior crise econômica e social em anos. Apesar da China permitir 10 trilhões de yuans em novos títulos para cobrir a dívida oculta, a Fitch alertou que isso não resolverá a causa do problema. Pequim está ficando sem soluções fáceis. Eles já reduziram impostos, investiram fortemente em infraestrutura e lançaram um grande plano de estímulo visando uma meta de crescimento de 5%. Mas quando a confiança do público se vai, todos esses gastos mal movem a agulha. Com o aumento de protestos, inadimplência de hipotecas e congelamento de poupanças, a pressão só cresce. Os protestos tendem a se intensificar. Se a história nos ensina algo, esperamos que não termine com tanques nas ruas outra vez. Obrigado por assistir.